Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje, como eu tô com um tempo sobrando, eu vou analisar de forma lógica a ciência por trás da aplicação do jogo de xadrez, Esse jogo que é há muitos anos jogado e tem uma certa concentração a partir da relação de dois oponentes escolhendo entre si melhores localizações a partir das tendências de, de movimentos possíveis entre as peças dos seus adversários. Como esse jogo é um jogo que foi visionado por um ser humano, como nós somos seres humanos, dentro de um tabuleiro que a gente tem certa limitação, certa escrita limitada, é bem provável que a partir da definição que o arquiteto, entre aspas, desse jogo tenta dimensionar nesse arquivo material e imaterial a posição, a possibilidade desse ser se render ao outro a partir dessa operação, na caça ao rei, a gente precisa de fazer uma conexão lógica, A gente precisa de encontrar a lógica. E a lógica, ela tá na matemática, digamos. Que a lógica é papel da matemática estudar, Porque tudo que é relacionamento do ser humano com a matéria, ela tem um sentido pré-estabelecido a partir de contas, A gente tem essas razões de divisão entre esses acessos e todas as divisões nos geram algo em comum, Então, o que é o algo em comum que a gente tem, Bom, a gente tem em comum uns com os outros, principalmente com o nosso adversário dentro desse jogo, é o corpo humano. A gente tem superfícies iguais. Superficialmente falando, nós somos iguais, Diga-se de passagem. Somos seres humanos, somos da espécie da raça humana, Animais da raça humana. E nessa ciência, nesse fazer de ciência, buscou-se entre a visão superior de um ser a capacidade de modular esse jogo a partir de lógica. E é isso que a gente vai perguntar para o tabuleiro. Da onde que você veio, Da onde que o seu dono, o seu criador, tirou razão para te colocar aqui entre as nossas mãos, entre os nossos controles lógicos. Como que a gente eleva a nossa mão uma contração e entre a posição de contração uma sustentabilização de casa, de escala, para dessa contração, dessa casa, desse estabelecimento lógico, a gente gerar superfície de pontos de controle sobre uma matéria, e movimentá-la, E desse movimento ter
uma organização que vai nos dar melhores seguranças de passagem, né? Mais confianças, mais sentidos de sensações positivas, né? Menos medo, né? Tudo é uma equação matemática, matricialmente dos sentidos, falando assim, o reflexo e imersão de desocupar desse reflexo uma fonte de emissão reflectiva, né? Então, sobre todas as fontes no universo, nós viemos classificando todas elas para ter maior direção nesse universo sobre essas fontes que nos dispersam, sobre essas fontes que nos atacam. Então, colocando na nossa frente um adversário com as mesmas condições de atacar-nos e sabendo que dentro dessa conduta, dessa ética de definições, né, que é o tabuleiro e as jogadas, né, que partem do mesmo início, da mesma condição, nós vamos observando a partir daí quais que são os desejos dos homens a partir dos movimentos teoricamente harmônicos a partir da ética matemática desse plano, né? Não existe falta de harmonia nesse plano. É um plano harmônico, é um plano de ondas. Tá, então, e é uma informação garantida que gera a partir desse tabuleiro, né? E a gente vai observar essa definição para entender esses arranjos que às vezes constroem grandes vitoriosos que se repetem, né? Ou seja, pessoas especializadas nas escolhas da vitória, né? Só que, pera lá, a vitória, se existe o caminho da vitória, e se a gente passa por uma vez por esse caminho ele ganha uma marca. E cada vez fica mais fácil de passar vencendo. Porque a vitória ela é mais simples do que parece, matematicamente desesportando a manha de concentrar no tabuleiro sobre a razão adrenérgica que esconde a camada de atendimento de peças, né? Geralmente a adrenalina é uma brincadeira de sintetizar alimentos. E como os seres humanos sempre estão de olho nos alimentos, sinteticamente sentidos falando, às vezes eles não conseguem raciocinar tão além do grau de prisão sobre esse alimento sustentado nesse ofício, né? Porque esse além está muito mais próximo do que parece, despercebido, né? Por esse alvo, por esse lado cognitivo, né? É muito mais simples a técnica de ganhar do xadrez do que você pensa, né? Porque o enxergar partidas anterior, né? Você enxergar as várias jogadas do seu oponente antes mesmo dele fazer, não está pela progressão que o seu oponente fará, mas pelo que você vai fazer, porque você é o editor de jogadas do seu adversário. E é nessa edição que a gente consegue vencer. E como?
Olha, o tabuleiro, ele é um, ele é uma ética de, de divisão entre 8 por 8. Então ele é quadrado perfeito. E além de ser um quadrado perfeito, ele é um par, né? Ele é um par 8 por 8, né? Então nessa matriz de 8 por 8, o que acontece? A gente tem casas iguais, que vão dar 64 casas iguais, porém elas se contrastam entre cores para denunciar, de certa forma, aquilo que é imponente no jogo de xadrez. E o que é imponente no jogo de xadrez, senão a escrita? A escrita está para contraboleiro, porque existe o equilíbrio de toda a passagem e o desequilíbrio está para perda de peça e o equilíbrio está para manutenção da peça. É simples assim. Se você está carregando algo e ele está desequilibrando, você tem que buscar pontos de melhoria. Isso vai fazer com que você aguente mais tempo essa carga. Tem coisa mais simples que isso, né? Isso aí é uma balança, né? E é justamente isso. Se a gente está falando de uma matriz e de um tempo expondo a relação entre os dois controladores dessa matriz, os dois lados desse contraste branco e preto, se eu sou o instrumento que vai emitir uma fonte de escrita nesse tabuleiro de contrastes, nessa jogada, eu preciso de procurar dentro desse tabuleiro aonde que é o percurso que vai gerar o melhor equilíbrio. Porque o equilíbrio superior sempre ganha do equilíbrio inferior, né? Então, se a gente busca o equilíbrio, a gente sempre assegura as nossas peças, digamos assim. E é justamente o que ocorre no corpo humano. Se a gente busca o equilíbrio do organismo sobre os encostos que o corpo humano faz, sobre esses passeios na matéria, sobre essas cargas de segurar, né? A gente consegue suportar melhor as cargas, dividir melhor as cargas, nos defender. Então, a estratégia da vitória, o caminho da vitória é o equilíbrio superior. É a escolha que lhe dá um plano para suas peças sobre a jogada de maior equilíbrio, né? Sobre o todo. E como a gente tem o contraste, isso engana bastante. E a gente vai ver esse engano, né? Bom, aqui ó. Né? A vida inteira, nós seres humanos, passamos, né, pela vida buscando os equilíbrios. E os equilíbrios nos fazem superar o tempo que passa, né? Quando a gente descobriu os desequilíbrios que cortam o tempo com as mortes, né? Os desequilíbrios trouxeram a morte de muitos reis na vida de muitas famílias, né? E quando a gente descobriu isso, a gente logo classificou os desequilíbrios em desequilíbrios masters.
que a gente chama de pecados. Pecados são pedaços do paraíso. Por que equilíbrios Por que desequilíbrios são pedaços do paraíso? Porque o paraíso, ele é um equilíbrio. Se você perde um pedaço do seu paraíso, você se vê em desequilíbrio. Então, o equilíbrio é um paraíso. É a permissibilidade de um corpo, de um sistema complexo como esse, parar algo em movimento, para que outro tome o movimento sobre um plano e tenha em equilíbrio o corpo todo, né? Então, esse é o melhor programa que existe para nós. É a busca de manutencionar o equilíbrio. E essa é a verdade da vida, essa é a escritura do nosso programa. Só que a gente se diverte muito com isso. Por quê? O tempo todo a gente fica se perguntando, se computando, se todos estão sob equilíbrio, se estamos, né? E às vezes nós estamos nos outros. Então, às vezes nós estamos nos outros também. E aí eu pergunto para você, eu estou em equilíbrio em você? E aí a gente vai se divertindo, né? Nessa comunicação. Então a comunicação é basicamente isso. A gente vai perguntando um para o outro se nós estamos em equilíbrio, só que a gente troca essa palavra por materializações dos outros que nós arrecadamos. E aí a gente vai jogando a comunicação e a gente vai buscando os equilíbrios materializantes, né? Só que nesse jogo, jogando assim dessa forma, existe essa comunicação que emprega peças de orações, né? Então, se a gente tem dois oradores aqui, ó. Aqui tem dois oradores, né? E aqui a gente tem dois lados para seguir. E aí, um vai ter que escolher um lado e o outro vai ter que escolher o outro, porque não dá para os dois passarem ao mesmo tempo que eles estão caminhando, né? E aí, o que acontece? Como será decidido quem vai escolher qual lado, né? Quem é o primeiro a escolher? Quem vai escolher o lado? Qual, né? Geralmente as pessoas escolhem um lado tendenciando saber o que estão por lá. Só que esses dois aqui, eles não sabem o que estão por lá. Mas eles geralmente pensam saber. Então existe essa pensão de saber que a gente vai pagando por não saber de nada e pensar que sabemos, né? Bom, e aí vai a jogada, né? Todo momento que a gente, né, a gente vai pela jogada. E aí às vezes a gente olha para a imagem da pessoa, né? E aí desmonta ela se desmonta em nós. E aí ela pergunta para nós, ou nós perguntamos para nós mesmos, se nós retroprojetamos essas pessoas que a gente vê no equilíbrio, se a gente suporta sentir a pessoa em nós. Então, isso é que tá. É aí que chega no contato dessa operação.
é a busca pelo suporte do outro em nós, ou pela oração do outro em nós. Porque às vezes a oração do outro é um inferno. E aí a gente não é obrigado a suportar. Às vezes a oração do outro é um desequilíbrio, é uma falta de paraíso, né? Um despedaçar do paraíso. É uma atitude pecaminosa. E às vezes nós temos que suportar isso ou nos defendermos disso a partir de escolhas, de equilíbrios, né? E essa é a jogada, esse é o lance. Porém, contudo, todavia, todo esse suportar, a princípio, ele é escuro, porque ele é um sentimento alto lá no organismo. E o que acontece? A gente pode pegar esse quadradinho, esse sentimentozinho, e dividir ele ao máximo divisor comum, o MDC. E aí a gente cria a maior escala desse lance possível, né? Desse sentido possível. Então o que acontece? A gente divide ao maior divisor possível esse eu do outro que veio nos encontrar, né? E aí, olha só como que é a divisão que a gente faz, né? A divisão ela é justamente isso aqui, ó. Você se encontra com outro, ó. Esse daqui, ó, é o encontro, né? Opa. O encontro é essa, representa essa tangente aqui. O encontro é a tangente. Opa. Ah, vou desenhar de novo. Vamos pro lado da paciência. Aí, ó. Desenhei isso aqui. Agora o próximo passo é desenhar a tangente, né? Aí, ó. Então a tangente aqui é o encontro, né? É a harmonia. Ela representa a passagem harmônica. Harmonia. Então, o que acontece? Geralmente a gente tem o sol e a sombra, né? Vamos desenhar aqui. Então a gente tem o sol e a sombra. A sombra do sol. Beleza? Estamos caminhando na lógica, né? Operando lógica. Tá, então eu era um quadradinho. Eu era um triângulozinho. E eu sempre fui um triângulozinho na vida, ó. Olha eu aqui, ó. Parecendo um Becker, né? Olha eu sempre fui esse triângulozinho. Só que quando eu encontrei alguém, esse alguém veio me desconcentrar. Veio em mim, né? Olha só o que aconteceu. Ao meu encontro com alguém. Encontrei alguém e esse alguém, de certa forma, entrou em mim. Eu consumi essa pessoa. E olha só. Tá vendo o que aconteceu? Eu encontrei alguém como eu e olha só. Ela entrou em mim. Olha só o que formou. Né? Então a gente tá com a carga dessa pessoa em nós.
Porque a gente está refletindo ela que entrou em nós. Ó. A gente gerou um contraste. Por ela ter entrado em nós, a gente está pesquisando qual que é o em nós que vai dar harmonia para ela. E esse é o lado harmônico. É para isso que a gente joga. É para isso que existe a informação. Ó. Tá vendo? Ó? Essa pessoa ela é diferente de mim. Porque ela não sou eu. Na lógica de eu ser eu. Né? Então eu sou eu. Na lógica de eu ser eu, de eu dirigir eu, essa pessoa não sou eu. E ela não me dirige. Mas quando ela vem conversar comigo, opa, eu reajo ao que ela falou. E aí, dependendo do que ela fala, eu preciso de encontrar um encaixe do eu para falar com o eu dela. E aí a gente começa a entrar num contraste de informação. Só que esse contraste aqui, ó, vai gerar uma informação. Uma informação, ela ganha precisão a partir de orações coadas em superfícies de lógica textual, né? Oral. Então essa oração, o que vai acontecer? Ela vai gerar uma imagem nesse campo, né? Vai gerar um X ou um filme, né? Várias imagens, né? É o que um filme que vai passar na pessoa. Por exemplo, se a pessoa te pergunta como que faz para chegar em tal lugar, aí você fala, sai desse lugar aqui, passa para cá, faz aqui, aqui, segue ali, vai para lá. Tá vendo? Ó? Você monta um filme. Então a gente tem vários frames que a pessoa pescou de você. Ou seja, existe várias jogadas, várias orações que a pessoa pegou de você. Só que você a responder essa pergunta para a pessoa, né, precisou de admitir o eu da pessoa para falar com a pessoa, para entrar no domínio de composição dessa pessoa. Ou seja, a gente tem o emissor e o receptor. Então, para receber a emissão dessa pessoa, você precisou de criar o canal enfatizando essa pessoa ao gradiente da sua concentração. Né? Então, esse gradiente, essa concentração, ela pode ganhar mais arquitetura ou menos, dependendo da sua reação a ela. E isso é escolhas de peças. As melhores escolhas, então, é o que a gente está definindo, né? O MMC, então, como eu estava dizendo, o MDC, ele vai ser dado assim, ó. A gente tem um tabuleiro, no caso, e a gente tem dois números, 8 e 8, né? A gente tem 8 casas aqui e 8 casas aqui, ó. Só que dessas 8 que tem aqui e dessas 8 que tem aqui, a gente tem um compartilhamento, né? Um compartilhamento. Né? E aí o que acontece? Tirando o mínimo divisor comum do 8, né? A gente vai ter o próprio 8. O máximo divisor comum, na verdade, né? O MDC, máximo divisor comum. A gente vai ter o 8. Né? Então, o 8, ele vai trazer para nós uma certa concentração. A gente tem 8 casas e o máximo de divisão que a gente pode fazer em um processo é por 8. Então esse vai ser o 8. Se a gente encontrou uma pessoa, ó,
Esse sou eu e essa é a pessoa, né? E a gente teve um encontro. Desse encontro, o máximo que eu posso fazer para ela é dividir para ela a comunicação, ela em mim, em 8 partes, né? A gente vai entender, a gente está entendendo o jogo agora, né? Agora a gente entra na lógica. Bom, o jogo, ele representa para nós um encontro, né? E esse encontro ele é simétrico, eticamente falando, porque a gente tem uma simetria entre os dois lados. Vamos buscar imagens que nos provem isso? A gente encontrou essa imagem aqui desse campo, né? Desse encontro entre o branco e o preto. Então, olha só, vamos trabalhar narrando a lógica para gerar uma apreciação sobre isso. Ó. A gente tem o branco barra preto, né? Ou seja, a gente tem um encontro de potenciais semelhantes na cognição. Se eu pegar essa tangente daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos pegar aqui, ó, 1. Dividir, a gente vai ter reflexos iguais, né? A gente tem uma simetria aqui. Então a gente tem uma simetria. O mesmo vai acontecer se a gente pegar para esse outro lado aqui, ó. Para esse outra casa aqui, ó. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Então a gente tem um quadrado super perfeito, né? Olha só que legal. Se a gente pintar isso daqui, olha o que a gente encontra. A gente encontra isso aqui juntinho, né? Agora, se a gente pegar e desenhar com essa mesma cor aqui, ó, olha o que a gente tem. A gente tem opa. Aqui, ó. 3 e 6. Opa. Olha que doido, né? Agora a gente tem o 4 com 5 aqui, o 6 com 3 aqui, o 7 com 2 e o 1 com 8, né? Então a gente tem vários campos em um campo, percebem? A gente tem vários campos em um campo. Anotem isso aqui, ó. Vários. Na verdade, não são vários, né? A gente tem 1, 2, 3, 4. Vários não. Vamos tirar esse vários. A gente tem 4 quadrados perfeitos nessa área. Então vamos ver, vamos entender o quadrado. A gente tem o quadradão, né? 8 8 8 1 e 8, né? A gente tem um menor, o quadrado menos grande, né? Que a gente tem o 7, o 2 e o 7, certo? A gente tem um menor ainda. Opa, esse aqui já é o 6, 2, 3 e 3. E aí a gente tem um menor, que ele tá bem juntinho, que é o 5 e 4. 5 e 4. Agora,
Se eu falar com você, se eu falei com você no começo do vídeo que a gente está falando de organismo, né? Se o ser humano ele construiu um jogo que ele pode controlar sobre uma lógica, esse jogo, né? Esse encontro, aonde que ele encontrou isso, né? Em qual lógica ele encontrou isso? Na própria palma da mão. Nessa própria Ave Maria aqui, ó. Nessa própria sistema matemático. Olha como é bonito, né? A simetria sobre esse encontro, né? Olha só. Quadradão, quadradinho, quadradinho. Né? Então, veja você aqui, ó. Né? Então, se a gente dividiu pelo 4, né? A gente dividiu por 4, não. A gente começou a dividir esses quadrados em escala. Olha aí, né? A gente tem esses dedos, né? No caso, a gente tem esses dedos aqui que representam a mão, né? O dedo indicador, início, né? O dedo do meio, o anelar e o dedo mínimo, né? Então, tá vendo? Tudo tem uma certa coerência, né? A gente vai encaixando. O quadrado tem 4 lados. E desse quadrado, você concorda comigo se a gente pegar ele e fizer a divisão de todos esses quadrados, eles vão ter escalas segmentadas semelhantes? Por exemplo, ó, se eu dividir tudo por 2, esse aqui vai virar 4 e aqui vai ficar 0,5, né? Ali o 7, ele vai virar 3,5. Não, deixa eu ver. É 3,5 e 1. E assim sucessivamente, ó. 6 vai virar 3 e 3 vai virar 1,5, né? E aí a gente tem, ó, 5 vai virar 2,5 e o 4 ele vai virar 2. O que está acontecendo aqui? A gente está com um paradoxo de opostos, né? A gente está com um contraste linear. O que é o contraste linear? Aqui, ó, 2,5, 3, 3,5, 4. Para cá soma, para cá diminui. 0,5, 1,52. Para cá soma e para cá diminui. Então a gente tem as progressões entre os opostos, né? Só que esses opostos eles estão dando a partir da minha escolha. Eu escolhi dividir por 2. Eu coloquei o numerador 2 debaixo desse quadro. Só que a gente tem 8 numeradores para escolher. Só que desses 8 numeradores, a gente pode protestar colocando cada um deles para uma particularidade, né, de movimento. E aí a gente começa a brincar de restrição. E é o que a gente tem nisso. Se vocês observarem bem, esse pedaço do paraíso aqui, ó, esse pedaço do paraíso, se vocês observarem bem, ele tem restrição, ele já tem a sua ética aqui, ó. Eu não consigo fazer movimentos além.
Então, olha só o movimento que eu consigo fazer com o dedo mínimo, né? Tá vendo? Ó o movimento que eu faço com esse dedo aqui, ó. Com esse. Com esse. E com esse. Então, existem as peças que são peões. Existem as... o rei, a rainha, o bispo, a, a, a torre e o cavalo, né? E aí, o que acontece? A gente vai tentar utilizar essa lógica também para interagir melhor com esse entendimento, né? A gente então parou aqui, né, nesses 8 numeradores, né? Se a gente deixar cada um com uma regra, o que a gente vai fazer? Se cada um deles é limitado mesmo, vamos inserir as limitações aqui para desenvolver sabedoria, né? Então a gente tem o peão. Peão. Peão geralmente é uma peça assim, né? Peão. Esse peão, o que acontece? Ele pode andar para frente, andar para frente no tabuleiro, né? E ele pode mudar de casa quando come uma peça. Comer uma peça quando ele assume o eu da peça, né? Quando mudar de casa quando come uma peça. Comer uma peça assume o eu da peça. O personagem da peça, né? Porque se cada um dessas localizações são personagens numéricos, né? A gente tem 64 personagens numéricos expondo o programa do tabuleiro, né? Tá, então beleza. E aí tem outra coisa também. No primeiro movimento do peão, o peão ele pode pular, né, andar 2 casas. Então esse é o peão, né? Peão. Representando o peão, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos buscar ele. Peão. Cada uma das 8 peças de movimento limitado dispostas ao longo da segunda fila de casa ao lado do tabuleiro no início da partida. Vamos ver aqui o peão. Então, a gente tem vários peões aqui, só que a gente quer esse daqui, né? Olha o peão nosso. Esse é o peão. Uhum.
Trouxemos o peão para casa. Né? Então o peão, ele é uma peça também, né, que nessa lógica ele é um ele forma uma potência grande, né? Potência de 8. Ele eleva o tabuleiro a uma potência de 8. Vamos ver isso aqui, ó. Um quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O peão ele representa esse quadro aqui, ó, né? Porque a gente tem 8 peões no tabuleiro. E aí, quando a gente despeça isso, a gente cria, né, a fileira de peões, potência de 8, filo. E eles estão objetivamente ali sustentando a segurança maior. É a maior segurança, né? Quando você perde um peão, você está abrindo o seu contato superior, né? Então, o peão, ele é como se fosse uma vontade, né? Então, se você tem, se você tem 2 fileiras no tabuleiro, veja bem, né? Tem 2 filas. Então vamos aqui. Ixi. Me dei mal apagando. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tá. A gente tem 2 fileiras, né? O peão ele tá aqui, ó. Né? Ah, ele aqui, né? O peão. E aí o que que acontece? Ele tá protegendo todas essas peças que a gente vai falar até então, né? Ele tá protegendo todas elas aqui, ó. Ninguém passa por elas. Ninguém consegue passar por elas e atacar uma dessas aqui, a não ser o cavalo. Então, vamos dar uma rodada por as peças, né? Agora, a torre. A torre, ela pode andar para frente, para vertical e horizontal, né? Andar vertical e horizontal. Ou seja, ela movimenta pro lado e para cima e para baixo. Quantas casas dispuser? Somente isso. Essa é a regra da torre. A torre ela anda assim, ó. Ela fecha e abre a mão. Agora, o cavalo é famoso dizer que ele anda em L, né? Só que o L é a mesma coisa que a torre, né?
A torre ela anda de forma lógica, né? A torre ela anda para cima e para o lado, né? E o L do cavalo é assim. Só que o L do cavalo ele é mais definido. Como que é o L do cavalo? Quer dizer que esse L ele é mais complexo. Ele é um L fechado, né? Olha o que é o L. O L ele é um dado fonético, né? Ele é uma parede aberta. Isso é um L. Só que ele pula em L, né? Olha só. A coisa já vai ficando mais complexa. O L, então, ele é isso daqui, ó. Isso é o L do cavalo. Quer dizer que ele está aqui, né? E vem para cá. Vamos vamos dizer que ele faz um cortezinho assim, né? Então vamos pintar aqui, ó. O que é isso, né? Isso é um movimento aqui, ó, da mão, né? É uma pressão, uma impressão, um dígito, né? Aqui a gente vai pegar, segurar algo. Então, ao mesmo tempo que a torre é uma fecha e abre, né? A torre ela ajuda a fechar, ela fecha mais ou abre mais. Essa pressão, essa impressão aqui, ó, ela fecha ou mais. A torre ela vai andar nesse sentido aqui, ó. Fecha ou abre mais esse sentido, ó. Agora, o cavalo, ele é um sentido menor. Ele é uma seleção. Seleção de um dedo em progressão fina, né? Então, ele representa o ajuste fino de um dedo da mão em comprimento, né? A gente não cumprimenta as pessoas assim, ó. E aí, às vezes, a gente fecha assim, tal, e a gente fecha aqui também. Então, vai pegando a lógica aí. Beleza? Tá, a gente tem o cavalo. Agora a gente tem o bispo. E o bispo, ele é uma peça que já vai movimentando pelas tangentes, né? Movimento diagonal. Essa diagonal, então, ela representa, né, a gestão do desse dedo superior, né, do dedo mais largo, do dedão. O que acontece, ó? Se a gente está falando de uma mão, nesse caso, colocando para cá, ó, a gente tem o dedão e o dedinho, né? E aqui a gente tem os outros 3 dedos, né? Aqui o bispo ele só anda entre esse e esse. Então o bispo ele ajuda a fechar em arco,
Tá vendo? O bispo ajuda a fechar o arco ou abrir. E o arco, ele é a demanda de pressão. É o que define o quadrado. O quadrado é a área de processamento. O quadrado que a gente escolhe, né, que aqui a gente desencadeou em dedos, o quadrado que a gente escolhe, ó, dedinho, dedo médio, ó, dedo anelar e dedo menor, né? Indicador. Então, tudo isso aqui, ó, é um sistema de apoio de visão. Se a gente fez o arco de olho, a gente tem a visão dessa gestão aqui, ó. A gestão que narra a partir do equilíbrio das peças em um bloco diverso, né? Então a gente tem 4 blocos diversos. Quando a gente quer operar, a gente olha entre os 4 blocos qual que está em menos desequilíbrio para acessar e equilibrar esses blocos que efetuam risco para o meu lado, né? Imagina uma gangorra, né? Olha só. Imagina uma gangorra aqui, ó. E no meio a gente tem, ó, certinho para os dois lados equilibrar. E aí eles começam equilibrados, ó. Os dois lados estão equilibrados graças a essa área aqui, ó. Os dois estão equilibrados. Quando um anda para frente, né? Ele tem esse aqui tem a garantia de que ele não vai desequilibrar. Só que esse andar para frente, né? Esse movimento desse camarada vai fazer uma diferença aqui, ó. Ele pode fazer esse movimento aqui, ó. Tem um limite de subir ou descer. E aí essa tira do equilíbrio dele tem que fazer com que ele volte por equilíbrio e mande um desequilíbrio superior para ele ter que mais dificuldade de descobrir para onde que ele vai movimentar. E aí o jogo de xadrez, ele vai fazendo isso até que um fique por cima e o outro fique para baixo. Até que haja a escolha, a seleção, né, do superior e do inferior sobre esse dado de partida. Quer dizer que esse é ruim? Não, porque esse aqui é o contrário a esse, dentro desse sistema de alavanca. Então, é basicamente isso. E isso aqui é uma resolução que a gente está fazendo de quadros, né? Então, o bispo é esse arco aqui, ó. A gente já falou da torre, que mexe para cá e para cá. A gente já falou do cavalo, que permite um movimento mais específico entre um desses. E aí a gente está falando do bispo agora, que mexe aqui, ó. Agora, beleza, a gente já falou desses. Agora a gente chega na rainha. A rainha, ela é tudo. Ou seja, ela pode tudo, né? A rainha, ela imita qualquer um. Porque a rainha, ela tem que provar a carga. Pois o que está em jogo é a sua coroa, né? O que está em jogo
é a sensação que ela segura em equilíbrio. E para isso, a rainha ela faz qualquer coisa, ela imita qualquer coisa, ela paga qualquer preço. Isso equivale a dizer que a rainha ela consegue. Se precisar fazer esses arcos, ela consegue, né? Se precisar de fazer um efeito aqui, ó, no dedinho, de movimentar ele para cá, ela consegue. Ela consegue fazer. A única coisa que ela não consegue fazer é o movimento do cavalo. O cavalo ninguém imita, né? Só que a rainha ela já consegue fazer o movimento do peão, né, da torre e do bispo. Só que tem um detalhe, né? Ela anda quantas casas ela quiser também. Então a rainha ela pode, dentro da sua estima, dentro do seu valor, né, sensitivo, aqui ó. Quando a gente liga a rainha, ela pode fazer qualquer coordenada. Ela tem um poder maior, né? Ela chega no meio e resolve. Ela coloca essa somatória na jogada. E o rei, ele é a mesma coisa que a rainha. O rei se assemelha à rainha. Porém, o valor do rei é tão alto no jogo, que ele não pode ter, ele não pode movimentar quantas casas quiser. Então a gente tem um movimento limitado do rei. Porque esse movimento limitado ajuda a, a o próprio rei, né, por conta da sua autoridade. Esse rei, ele não pode andar quantas casas quiser. Ele anda em todas as direções. Porém, uma casa por jogada. Uma casa por vez. Perfeito. Então agora a gente consegue ter um tabuleiro de xadrez. Pegar um tabuleiro aqui, ó. Aí, ó. Perfeito. Então agora a gente abre essa matriz aqui e começa a jogar. Então aqui vocês podem perceber que existe a numeração dessa matriz, porque a numeração, ó, A, B, C, D, E, F, G, H e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ela é um sistema de coordenada, né? E esse sistema de coordenada exposto aqui nessa matriz é semelhante ao sistema que a gente faz nas contas de movimentar a partir de uma ação. Aqui, ó. Digamos que a gente tenha aqui, ó,
nessa metade, aqui a gente tenha isso daqui. Basicamente isso daqui. E o mesmo acontece para o outro lado, né? Você tem essa linha de raciocínio. Beleza. E o que essa linha de raciocínio faz? Ela transmite, né? Aqui, ó. Ela vai transmitir para nós dedos, né? A dedução. Então, se a gente tem dedos aqui, ó, nessa jogada, né? O que acontece? Existe um lado cerebelar que acelera ou desacelera esse tempo de pulso no dedo, né? Então a gente tem o aceleramento, rum, 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 e o desaceleramento, rum, rum, rum. Aqui, ó. É o para frente, o mais ou menos, né? E é assim que a gente dirige, a gente inventou a sabedoria de entender e dirigir o nosso pensamento. Então, isso aqui escreve no pensamento. A gente tem escrita de pensamento. Ou peças ou peças, né? Ou peças no jogo do lamento, se perder. Tá bom. Mas a gente sempre tá segurando alguma coisa. E a gente tem essas lógicas no segurar, né? E aí o que acontece? A gente tem a força, né? A gente tem o dedão, o dedinho, né? Ou até mesmo o dedão e o dedinho aqui, ó. Dedinho. E aqui a gente tem os três magos reis, né? Ou as três resoluções, as três formas de pensar o movimento dos três dedos do meio, né? Esse meio, né? Torre, bispo e cavalo, né? A gente tem só que na verdade vamos ver que eu acho que é melhor colocar que o dedinho é a torre, né? Dedinho. E aí a gente tem esses três camaradas aqui, ó. Né? O dedinho, talvez o dedão seja a torre, né? Torre, dedão. E o rei, dedinho. E aí a gente tem a rainha, anelar. E a gente tem o bispo, o dedo do meio e o cavalo, indicador, né? Beleza, vice-versa. Isso aqui é um sistema lógico, né? E nessa analogia, a gente tem esse barato, né, de utilizar a mão para movimentar, né, para poder fazer escolhas. Pois as mãos, elas aqui nesse campo, elas se intrometem, elas interferem na lógica a partir dessa matemática, né?
desse sistema matemático, né? A gente tem o sistema que a gente usa, que é o decimal. Né? Só que aqui a gente dispõe da ética, né? Essa ética sobre esse importe, né? Aqui, ó. Então, esses dois aqui, eles estão para esse quadro aqui. E esse, com esses dois, eles vão estar para esse quadro aqui. Esse para esses dois vão estar para esse quadro aqui. É claro que a gente pode aumentar, né? E esse vai estar para esse. Tá vendo como que importa, né? Aqui, ó. A gente tem esse quadro, esse quadro, né? Esse quadro e esse quadro. Então, essa é a condição desse jogador. Ele pode jogar nesses vários terrenos. Só que quando a matéria escreve alguma coisa, ou quando esse camarada assume uma dobra aqui, ó, uma escrita nessa área, isso aqui, ó, limita esse eixo aqui, ó. Então, se a gente tem um eixo limitado e o eixo ele quer movimento, né, a gente precisa de extrair o limitador, ou a gente precisa de se equilibrar até que dê para extrair esse limitante, né? Então, a gente tem o limitador, e ou a gente vai extrair, ou a gente vai esperar condição positiva, condição para extrair. Só que aí a gente tem uma peça aí faltando, né? É a lógica, né? Porque às vezes existe a condição de extrair, existe a possibilidade, só que ela é falsa, né? Porque você vai extrair, só que você vai ficar mais limitado ainda. Então, a gente precisa de extrair o limitador a fim de que posteriormente nós não fiquemos mais limitados, né? Então, porque existe essa possibilidade, né? Se você extrai um movimento limitador, né, ou uma peça limitadora do seu oponente, por distração você pode ter perdido a lógica de que essa extração desse limitador pode provocar uma limitação maior ainda. E como que você vê se ela pode ou não causar, né, um limitador, né? A gente tem o eixo, né? E nesse eixo a gente sempre tem oito posições, né? Oito divisões possíveis de condição. E aí o que acontece? A gente estabelece a subtração, né? A gente vai subtraindo a partir de área. Então, as áreas de ataque, ó, a gente tem áreas, e aí a gente divide por 2 as áreas. A gente vai sempre dividindo, né? Pelo maior divisor comum. Então a gente pode dividir por 8 no começo
E aí a gente vai ter só uma. Só que a partir do momento que o seu indivíduo oponente vai trabalhando as peças dele, a gente vai encontrando a incapacitância de utilizar esse divisor, né? E aí outros divisores vão acontecendo, outros filhos, né, vão aparecendo. E aí os outros divisores a gente encontra, a gente vai dividindo, né? E aí no caso, o que acontece? Áreas no tabuleiro de xadrez sobre os contrastes são áreas de ataque e defesa. E aí é possível classificar, né? Quais são as áreas de ataque, quais são as áreas de defesa. Como que é classificado isso? Isso aqui tudo é classificado a partir daquilo que a gente acabou de definir, dos movimentos das peças. Então, os movimentos vão classificar se é ataque ou defesa. Né? Movimento barra peças. As peças, essencialmente, logicamente, vão dizer. Só que já existe um dizer já pré-estabelecido, que é os locais padrões delas. E as suas seguranças também, né? Existe a questão do jogo que você sempre tem que estar movimentando na sua vez. O tempo está passando e o tempo conta muito, porque você está carregando um peso ou você está sendo descarregado de um peso nesse sentido de balanço. Então você pode cair por descarga ou sobrecarga. Então a gente tem que estar sempre movimentando para manter a carga. Então nesse movimento a gente está sempre buscando o equilíbrio do ataque e da defesa. Como achar o equilíbrio do ataque e da defesa? É preciso de dividir a área. Né? E qual área é essa? Dividir a área da tensão. Então, aonde que está ocorrendo uma tensão, né? No começo da partida, a tensão ocorre em toda a área. À medida que o adversário vai movimentando e você também, essa tensão vai sendo a partir do movimento do seu adversário. Então, o movimento do seu adversário é a tensão. E aí você precisa de dividir o movimento do seu adversário ao máximo denominador possível para encontrar o denominador que vai impossibilitar ele de causar, a partir dessa tensão, um desequilíbrio. Então, isso é a coerência e coesão desse jogo, né? É isso que é a coerência e coesão. Então, o seu adversário ele movimentou para cá, aqui tem uma fonte de tensão. Nessa fonte de tensão, você precisa de preocupar com ela e tentar dividir ela ao máximo possível para encontrar, né, desse máximo de possível, o vetor que vai descaminhar ele a partir disso. Então você guarda esse numerador, você guarda esse vetor e espera a próxima jogada, ou você joga uma jogada, né, que se baseia nele, né, nesse sistema aqui, ó, nesse numerador, né, encontrado. E aí isso aqui vai escrevendo, por exemplo, ele tendenciosamente o vetor dele ao movimentar essa peça para cá, calcula-se que nesse momento está neutro, nesse momento está no ataque, nesse momento está na defesa, né? E aí a marcha do ataque ou da defesa, né, vai ser desocupada a partir
dos pontos ao redor, né? Então a gente tem os pontos ao redor da tensão, e esses pontos ao redor da tensão, modestamente, eletro composição eletrologicamente falando, né? Falando, as peças aqui, ó, que descargam as posições entre as lógicas desse átomo de fonte, de estímulo de fonte, dessa peça que gerou tensão a partir do movimento, vão demonstrar tendenciada sobre um vetor de movimento a partir dessa projeção eletromagnética, né? Geralmente a gente tem que um átomo, né, um movimento, ele estarem em equilíbrio quando a gente tem ele bloqueado, né? Quando ele está desequilibrado, ele vai procurar uma melhor ligação, né? E aí a melhor ligação que ele procura está para o lado da falta, né? É onde que está faltando, ele vai tentar se unir. Então existe esse lado tendencioso desse sistema de eleger equilíbrio sobre uma simetria, né? Sobre uma simetria em comunicação entre semelhantes, né? Então, comunicação entre semelhantes, né? Vamos ver aqui, ó. Semelhante. Qualidade, natureza ou forma, relação. Semelhante. Dissolve semelhante. Deixa eu ver. Semelhante dissolve semelhante. É um princípio da solubilidade que diz que substâncias com polaridades semelhantes se misturam bem. Pois é. E aí o que acontece? Essa é basicamente um tipo de demonstração do lado da simplicidade do jogo, né? Aqui a gente está tentando trabalhar a revelação dessa perspectiva de um jogador sobre esse esporte, né? Sobre esse dado de performance. Porque é para ser muito fácil, né? É só para ser uma escolha, né? A gente está falando de uma escolha por vez. Só que essa escolha, ela quer ser inteligente, né? Se a escolha quer ser inteligente, ela se baseia na harmonia, né? A harmonia é a coisa mais inteligente que existe, né? Se baseia na harmonia, no equilíbrio. E esse equilíbrio é a única coisa que às vezes fica invisível. O que é precioso para um jogador de xadrez? É tornar o invisível visível. É ver o que quase ninguém vê, né? Dentro dessa harmonia procurada, né? Dentro dessa pintura entre contrastes, né? Quando ele consegue ver, quando ele torna visível o invisível, fica fácil escolher o melhor caminho. Então, é muito fácil ganhar da máquina. É sempre você
escolher o melhor caminho. Você acha, na minha opinião, você não precisa de olhar as possíveis escolhas, né, para saber qual que é a melhor decisão. Você só tem que ver qual é a melhor, qual é o melhor caminho. E esse ver o melhor caminho, você só consegue ver quando você tem essa resolução. Você consegue essa resolução de mão sobre espaço, né? A geometria espacial da mão. Com carga, né? Só que essa carga é carga matemática, né? É carga de contagem, né? Carga matemática. Ao mesmo tempo que a gente tem o tempo caindo, a gente tem um jogo indo. E aí a gente tem isso aqui, ó, fazendo um campo meio oscilante, né? A tendência do visor é enxergar um campo que não oscila, né? E quando vem uma oscilação, opa, você faz um movimento rápido para o campo continuar sem oscilar, porque aí você continua vendo o melhor caminho, né? O melhor caminho é aquele que que se dá pelo máximo divisor comum, né? É aquele que vai mais deixar você vendo, né? O máximo divisor comum, ele é o seguinte: você pega em um quadrado, uma matriz, e aí às vezes quando as jogadas vão acontecendo sobre esses dedos, sobre essas passagens, você pega o quadro em questão, você pega o quadro, forma o quadro na sua lógica. Por exemplo, você quer movimentar em um dado quadro dentro do tabuleiro, então você tem como fatiar o tabuleiro, né? Você pode pegar o tabuleiro aqui e escolher esse quadro aqui, ó. Você pode escolher esse quadro aqui, essa matriz aqui. Então você que escolhe o quadro, mas tem que ser um quadro, ok? E aí dentro dessa tensão, por exemplo, o seu oponente acabou de movimentar, né? E aí o que acontece? Ele acabou de movimentar e ele movimentou e causou uma tensão. E aí você para e olha para o quadro dele, rapidamente. Forma um quadro onde ele deixou a peça num raio que você que você vê que está inseguro, né? Você está lá no campo de xadrez, aqui está a peça do seu colega, aqui está a peça e aqui está o campo. Aí tem várias peças aqui e tal. E aí seu oponente fez um movimento daqui para cá e colocou uma peça aqui. Opa! Então você faz um raio a partir dessa peça que ele colocou. E aí você constrói um raio para aquilo que você quer fazer ou para a lógica de que você acha que ele está querendo atacar. Aí você fez o raio, aí constrói desse raio, dessa tangente que saiu desse raio, você constrói um quadro, né? Uma matriz. Você pega essa matriz, exporta essa matriz para fora desse quadro e trabalha com o máximo divisor comum desse quadro aqui, ó, dessa representação. O máximo divisor, ele vai se dar ao você cortar esse quadro, vão aparecer, ó, as casas, né? Todas as casas que estão entre elas, né? Geralmente o quadro que você faz, ele tem
ele tem uma sequência lógica aqui, ó, né? Ele geralmente decai. E aí o que acontece? O máximo divisor comum, ele vai ser um número de lados, né? O número de lados desse quadro. Nesse caso, por exemplo, 5, né? Então, 5 é o máximo divisor comum. Dentro desses 5, aqui, ó, né? Daqui para cá, você pode, geralmente sempre tem né, nessa avaliação, se o divisor comum é 5, a gente tem 5 possibilidades lógicas de movimentos, né, de movimentos que de potenciais de movimentos escalados pelo seu oponente. Geralmente o seu oponente ele tá na quinta, né? Então essa daqui, né? Você vai conseguir ver qual que é a pretensão de movimento do seu adversário a partir dessa divisão. Você vai visualizar a partir desses. Você divisualiza, né, dentro desse estabelecimento lógico a tendência de movimento que está nesse programa. E o que acontece? A melhor solução para escolher o que fazer é escolher a defesa que coloca todo o tabuleiro, toda a área tensionada, né, em um equilíbrio. Esse equilíbrio ele é tanto lógico quanto material, né? O equilíbrio da tendência do seu oponente quanto o equilíbrio da distribuição de peças no jogo. Esse equilíbrio ele é muito importante porque ele é ele é a resolução, né? O equilíbrio é a resolução que a maioria dos jogadores perde, né? Então, o jogador que perde o equilíbrio, ele tendenciosamente está perto de perder o jogo. Porque esse jogo é formado de sobrevivência do que mais consegue equilibrar, porque o equilíbrio é uma escolha difícil, né? Você se equilibrar no pulso, ó, imagina que a gente tem esse pulso. Como que a gente vai equilibrar ele a esse pulso? A gente vai escolher um contrapulso desse, né? Então a gente tem essa estratégia de ordenação, trabalhando esse lado sistêmico de pulso dentro dessa resolução, né? Olha que bacana, ó. Essa imagem aqui, ó, ela constrói bem essa representatividade das alianças das casas, né? Você tem as casas defendendo e quando as casas são pressionadas, elas interdescalam as suas pressões a partir de algoritmos, né? De algoritmos não, de expressões, né? A partir desse movimento. Essas expressões interferem entre cargas e elas assimilam mudança de movimento nas orbitais, né? Nessa roda, no sentido imaterial, no sentido da lógica que começou em um movimento e a partir dos movimentos foram modificados a partir das perguntas e respostas adversárias, né?
E aí o que acontece? A melhor resposta é o equilíbrio superior, né? É aquele que consegue se equilibrar superior a partir de um lance, né? Então, se você for atacado, só reataque se esse reataque for necessário para o equilíbrio, da sua esfera, né? Da esfera que você está em repartição, né? Em jogos, né? Não, isso é uma esfera mesmo. É para ser uma esfera, porque a esfera ela tem essa conduta de simetrias entre todos os lados possíveis, que representa a lógica do xadrez. A lógica do xadrez, ela exporta todas as dimensões possíveis, né? No sentido do trabalho sensitivo do ser humano, né? Dessa pesquisa matemática de cálculo, né? A partir desse domínio sensorial, dessa atividade. E uma esfera ela rola e ela desrola para um lado ou para o outro se você mexe nos vetores de pressão dela, né? Então, a partir do momento que a gente começa a jogar, a gente mexe, rola a bola para um lado. Essa bola, ela tá fixa em um sistema de quadra que está disposta em ética de resolução, né? Entre as peças definidas e entre os pulsos possíveis, né? Os acordos possíveis, né? Nessa quadra. Então, o que acontece? O melhor movimento de ataque é quando esse movimento é uma defesa. Então, a defesa é um ataque. Pode ser um ataque. Então, defesa, ela é uma divisão superior, né? Quando você divide esse sentido, supera esse sentido, você consegue fazer com que a defesa do seu equilíbrio se torne um ataque para o seu oponente, porque vocês dois estão parados em um eixo de programa ético. Quem não souber dar a proporção de equilíbrio vai cair, né? Então, esse é o melhor. A defesa é o equilíbrio. Então, quando você ataca defendendo, quando você defende e sua defesa é um ataque, o seu oponente ele não conseguiu entender, ele não conseguiu ler a invisibilidade da sua estratégia inteligente. Então a inteligência ela é invisível, sim. A menos que a pessoa tenha resolução para ver a inteligência formando nos campos sensoriais de resposta das pessoas, porque até mesmo quem parece que está isento, às vezes ele está em um ataque superior e só você não está vendo o que essa isenção é nessa arte. E ofícios de matemática e escolhas de vida. É uma doideira tamanha. É muito doido. Mas é isso, né? Nesse vídeo é isso que eu queria compartilhar, até mesmo para treinar essa decomposição de associações lógicas, porque pense bem, o matemático ele criou esse jogo. Fala sério, né? Ele só organizou melhor as ideias já criadas. Ora bolas, né? Bom, e essa organização
Nesse sentido, é uma. A gente tem vários sentidos de sistemas de xadrez por aí, né? Basta ter olhos para ver, né? Esse invisível, né? Para muitas pessoas. Ok, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui.